Nós leremos apenas esses versículos. Romanos capítulo 11, de 1 a 24, o texto traz a seguinte leitura. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E Davi disse: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios. Visto que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Até aí a leitura das Escrituras. Bom, nós chegamos na parte final da quarta divisão da carta aos Romanos. Lembra que Paulo escreve essa carta para uma igreja que ele não conhecia em Roma, com o objetivo de conseguir um ponto
administrativo mais perto, porque ele queria pregar o evangelho para os gentios na Espanha. Então ele endereça uma carta a Roma explicando quem ele era e qual era a teologia que ele acreditava. A quarta parte da carta de Romanos vai do capítulo 9 até o capítulo 11 e diz respeito ao povo de Israel. E parece que nesses 3 capítulos ele segue uma sequência temporal dentro dele, onde no capítulo 9 Paulo enxerga o povo de Israel no passado, onde o povo foi escolhido por Deus mediante a eleição para ser um povo separado dos outros povos, de maneira que a eleição é feita pela graça de Deus. No capítulo 10 é o tempo presente, onde Paulo então mostra por que o povo de Israel, que tinha sido escolhido no passado, atualmente no presente, quando Jesus chega, eles rejeitam a Deus, eles rejeitam o Messias. Eles falando, não, o Messias não veio, o Messias não é Cristo, e eles rejeitam. E o capítulo 10 vai falar, ou vai explicar para nós o porquê eles rejeitam. E aí a gente chega no capítulo 11, que tem uma visão mais para o futuro, e que mostra talvez um futuro glorioso para o povo de Deus. Olhando para o texto de hoje, eu quero que a gente pense a respeito sobre qual é o plano de Deus para o seu povo. Qual é o plano de Deus para o povo de Israel? Qual é o plano de Deus para nós hoje? E o texto traz, no capítulo 11 inteiro, 4 ou 3 perguntas, e Paulo termina o capítulo 11 louvando a Deus com uma exaltação extremamente grande. As perguntas que o texto nos faz são perguntas que eu e você devemos fazer hoje. Deus rejeitou o seu povo? Se rejeitou, por que rejeitou? Deus desistiu do seu povo? Se desistiu, por que desistiu? E Deus vai salvar o seu povo? Sim ou não? E aqui a gente percebe que Paulo fala isso especificamente para o povo de Israel que tinha rejeitado o Messias. E eu falo assim, mas eles rejeitaram o Messias, e então Deus rejeita o povo que acabou por não aceitar o Messias? E então a gente tem as respostas. Deus não rejeitou o seu povo. Lembra, o povo de Israel ele foi escolhido por Deus lá no passado. E Deus não rejeitou esse povo. Ah, mas como fica então o texto? Lembre-se que Paulo vem falando aqui nos argumentos capítulo 9, capítulo 10, que nem todos que são de Israel são de fato israelitas. Lembre-se, trazendo para miúdos, nem todos que estão dentro da igreja são de fato salvos. O que Paulo vai falar é que existe sim o remanescente fiel. Sempre existe aquele povo separado de Deus que vai ser salvo. Sempre vai existir aqueles que vão acreditar sim no Messias. E esses sim, então, serão salvos. E aí como ele começa? A pergunta aparece em Romanos 11, verso 1. Deus rejeitou o seu povo? E o próprio Paulo responde no final do verso 1, de modo nenhum. E ele cita ele mesmo como exemplo. Ele fala, eu sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Então, se a gente pensa, Deus rejeitou o povo de Israel, Paulo fala, de maneira nenhuma, porque eu pertenço ao povo de Israel. Se você caminha um pouco e vai para Filipenses capítulo 3, verso 5, em Filipenses capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo vai falar quem ele de fato é. E ele fala, eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei eu era fariseu. Então Paulo se coloca como exemplo, falando, Deus não rejeitou o povo de Israel, porque eu fui salvo, e eu estou aqui, e eu sou israelita. Então quando ele vai fazendo essa pergunta, ele vai dando os argumentos, porque
Deus não abandonou o seu povo, porque Deus não rejeitou o povo. O segundo exemplo que ele dá a respeito de Deus não ter rejeitado seu povo se encontra nos versos posteriores, a partir do verso 2 até o verso 4. Ele fala: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. E aqui é importante que a nossa palavra por conheceu no original tem a ver com o mesmo conhecer que era usado lá em Gênesis em relação a Deus conhecer Adão e Eva, que é um conhecimento relacional profundo, é um conhecimento de intimidade. Fala, Deus já conhecia esse povo na sua intimidade, e por isso então ele cita um segundo exemplo, um exemplo de Elias. Se os irmãos bem lembram da história de Elias lá no livro dos Reis, Elias ele enfrenta os profetas de Baal e num evento único ele mata 400 profetas de uma vez só. E Deus desce o fogo mediante a oração e o fogo consumidor consome todos os falsos profetas de Baal e só Elias fica. Jezabel então afirma lá no palácio, fala para Elias que amanhã eu pego ele na reta. Então Elias fica com medo e foge, anda pelo deserto, e Deus então vai tratar no coração dele. E nesse momento é onde Elias fala assim: Deus, só eu fiquei, tira a minha vida porque está difícil, é só eu que fiquei. É onde Deus responde: não é só você não, tem mais 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Existe o remanescente fiel, existem aqueles que são salvos e que acreditam no Messias. Você não está sozinho na sua luta e na sua batalha. Existem outros igual a você. Se a gente traz para o nosso mundo hoje, a ideia é: será que eu sou o único justo na terra? E a ideia não é: existem outros que também querem que o mundo caminhe bem. Será que eu sou o único honesto? Não, existem outras pessoas que querem que a honestidade aconteça também. Serão todos corruptos? Não, existem pessoas que querem que o país ande do jeito certo, que as pessoas andem do jeito certo, que a corrupção seja jogada fora e seja punida. Aqui Paulo cita o exemplo exatamente de Elias, versos 2 a 4. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos. Existe um remanescente fiel. Quando Paulo faz a pergunta no começo, ele já traz os argumentos e respostas. Deus rejeitou o seu povo? Não. Por que ele não rejeitou? Porque eu, Paulo, sou um israelita. Eu, Paulo, sou hebreu de hebreus. Então, se eu fui salvo, então existe o Israel salvo também. O segundo argumento é que não é apenas Paulo que é salvo, mas lembra de Elias? Elias e os 7.000 que não dobraram o joelho, então existe um remanescente fiel. Por mais que tudo pareça estar acabado, existe ainda luz em meio às trevas. O terceiro argumento da resposta tem a ver com a eleição em respeito à graça. Verso de número 5 e 6 de Romanos 11. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. O terceiro exemplo que Deus não rejeitou o seu povo diz respeito a como Deus, na sua misericórdia, usa da graça para salvar as pessoas. E a graça é um favor imerecido, algo que você não merece e recebe aquilo. Por isso que ele fala, e não é pelas obras, porque se for pelas obras, então já não é graça.
Você ganhou a salvação e não fez nada para merecer. Porque se você faz algo para merecer, então é um salário. É exatamente o que Paulo fala nos capítulos atrás. Se você trabalha para ganhar a salvação, então Deus fica como devedor seu. E Ele tem que te pagar. Mas as obras que a gente faz não pagam a salvação. A salvação era meramente pela graça. Era única e exclusivamente pela graça. Então Deus não rejeita o povo de Israel, porque Deus usa de graça com o povo que Ele escolheu ano passado para ser um povo separado e um povo escolhido. E então Ele termina essa parte, versos 7 a 10, falando que existem alguns que foram eleitos e alguns que foram endurecidos. Verso 7 a 10 diz assim: que diremos então? O que Israel buscava, isso ele não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Que a mesa dele se transforme em laço e armadilha, em tropeço e punição, e que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Olha só o último exemplo, porque Deus não abandonou seu povo. Deus escolheu na sua graça e na sua sabedoria salvar alguns. Mas para os outros, Deus endureceu os seus corações. Lembre-se de quem ou a quem Deus endurece os corações? Apenas aqueles que já têm o seu coração endurecido. Se você volta lá em Êxodo, onde Moisés encontra Faraó, o texto é bem claro que falar que o coração de Faraó já estava endurecido. E então Deus endurece ainda mais o coração de Faraó. Aquele que está em pecado, ele nunca vai querer ser salvo. Não tem como aquele que é pecador querer ser salvo, a não ser que Deus venha e tire ele daquela condição. Não tem como um morto voltar a viver sozinho. É necessário Deus vir e tirar ele daquela condição e colocar ele numa condição diferente. Agora, uma vez morto para sempre. Então, aquele que está em pecado e que caminha para o inferno, ele vai continuar caminhando para o inferno e não vai achar nada errado nisso. E as pessoas estão caminhando para o inferno a passos largos. Porque para elas isso é muito normal. Para elas, quando der tempo, elas vão atrás de Deus. Falam, vou viver minha vida em pecado. Quando eu estiver velho, eu converto e vou ser salvo. Como se a salvação fosse uma pílula que você colocasse na boca e ganhasse. Como se a salvação fosse uma lata de salvação. Aí você pega aquela latinha, abre e bebe a salvação, está salvo. Quando na verdade a salvação é um ato de graça de Deus. Nós não fazemos nada para merecer ser salvos. E Deus de antemão nos escolheu para que fôssemos salvos. Essa é a primeira pergunta que o texto traz. Deus rejeitou o povo de Israel? E Paulo fala, de maneira nenhuma. Deus não rejeitou aquele povo de Israel. Eles são um povo escolhido por Deus. Eles são o Israel de Deus. Os exemplos são que eu, Paulo, estou aqui. Eu sou o hebreu de hebreus. Eu sou fariseu. Era fariseu. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou um israelita que foi salvo. O outro exemplo é que existe um remanescente fiel. Elias e os seus 7.000. – Mas ainda hoje existe um remanescente fiel que é salvo.
Existem também aqueles que são salvos mediante a eleição da graça, onde Deus resolve salvar pessoas sem elas merecerem. Quanto aos outros, serão condenados. Têm olhos, mas não vão enxergar, têm ouvidos e não vão ouvir. Serão cegos sendo guiados por outros cegos rumo ao abismo, e irão cair no abismo. Quanto a esses, não há salvação. A segunda pergunta que o texto faz para nós é: Deus desistiu do seu povo? E a resposta é a mesma, é não. Deus não desistiu do seu povo. E aí Paulo traz os seus argumentos. O primeiro é que pela transgressão de Israel veio a salvação para mim e para você. Por causa do pecado do povo de Israel ao rejeitar o Messias, a salvação veio para os gentios também. Lembra, o Messias era para um povo específico. E Paulo fala isso em Romanos 9, verso 4. E Paulo cita 7 aspectos dos quais o povo de Israel era escolhido por Deus. Eles tinham os patriarcas, eles tinham as leis, eles tinham as alianças, eles tinham o culto, a promessa, eles tinham o tabernáculo, eles tinham a descendência do próprio Messias, e mesmo assim rejeitaram a Deus. Troca isso por miúdos para mim e para você hoje. Eu e você hoje temos Bíblia, temos ensinamentos, temos a internet para procurar bons sermões, boas pregações, bons estudos bíblicos. Temos a palavra sendo pregada. E mesmo assim, pode correr o risco de não sermos salvos. Pode correr o risco de colocarmos a nossa salvação na força do nosso próprio braço, na força do nosso próprio entendimento, nas nossas próprias obras. A salvação ela é única e exclusivamente por Jesus Cristo. E pela transgressão do povo de Israel, eu e você somos salvos. Porque o povo de Israel rejeitou o Messias, como está lá em João 1:11. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Essa bênção foi expandida para os outros povos. Mas Deus foi pego de surpresa ao povo de Israel rejeitá-lo? E a resposta é não, porque ninguém consegue pegar Deus de surpresa. A gente vê em Apocalipse, claramente, Apocalipse 5, que o Cordeiro foi morto e comprou todo tipo de tribo, raça, povo e nação. E onde é que estava isso? Desde muito tempo atrás, onde em Babel já tinha as línguas separadas. Gênesis 11. Para que no final o Cordeiro salvasse todo tipo de língua, povo, raça e nação. Entende? Deus não foi pego de surpresa por causa dos judeus serem rejeitados. Mas essa rejeição foi o que permitiu a expansão do Evangelho para os gentios. Olha só o verso 11 e 12. Então pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Não, de maneira nenhuma. Mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Quando Paulo fala de ciúmes para os judeus, o ciúme colocado nessa parte do texto tem a ver com um ciúme bom. Aquele ciúme do desejo de querer ser igual lá. Paulo está falando, a ideia aqui é, porque o gentio está sendo salvo, o judeu deveria olhar para o gentio e falar assim: eu desejo ser salvo também. Eu quero buscar a mesma forma. Eu quero ter esse mesmo tipo de coração. O ciúme aqui tem essa ideia de desejar aquilo que o outro tem, mas no sentido bom. Já eles estão sendo salvos e eu quero
ser dessa forma também. Então, verso 13 e em diante, até o verso 15. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem ciúmes, olha lá, e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Essa salvação dos gentios, o que Paulo pede é que isso gerasse o desejo dos judeus de serem salvos. Lembra, ele pede para isso em Romanos 9, onde ele fala, que eu seja anátema para que o meu povo seja salvo, que eu seja amaldiçoado se o meu povo for salvo. No capítulo 10 de Romanos ele fala a mesma coisa, verso 1, eu desejo no meu coração e a minha súplica é que o povo de Israel seja salvo. Eu quero que esses que estão caminhando para o lado errado sejam salvos. Esse é o desejo de Paulo quanto ao povo de Israel. E aqui no capítulo 11 ele deseja a mesma coisa. Ele fala, o meu desejo é que ao ver o gentio ser salvo, o judeu perceba e queira também, que ele busque ser salvo também. E então versos 16 até 22 traz o terceiro argumento, pelo qual Deus não desistiu do seu povo. Deus não desistiu do seu povo, porque enquanto Israel rejeitou a salvação, os gentios aceitaram a salvação. E aqui Paulo traz dois exemplos. O primeiro exemplo está no verso número 16. O primeiro exemplo, ele traz um exemplo da culinária, onde ele fala assim, e se forem santas a primícia da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Ele está falando, imagina a massa de um pão. Se essa massa do pão ela é perfeita, então o pão sai perfeito. Agora, se um pedaço da massa tem um defeito, ou se ela está perdida, toda a massa acaba sendo perdida. Esse é o argumento que Paulo traz. Mas ele traz um segundo argumento, que diz respeito à oliveira e ao enxerto da oliveira, que está a partir do verso 18 em diante. Ele fala, eu e você somos um ramo da oliveira brava, que foi cortado e enxertado na boa oliveira, que é Cristo Jesus. E ao ser enxertado na boa oliveira, eu e você damos bons frutos. A ideia é claramente, eu e você como gentios não pertencemos ao povo de Israel, mas o próprio Deus nos enxerta em Jesus Cristo. E ao fazer isso, nós passamos a pertencer ao povo de Israel, que seria o remanescente fiel. É exatamente isso. Deus não desistiu do seu povo, porque existe o remanescente fiel. E esse remanescente fiel, ele é enxertado na oliveira verdadeira. Então nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E agora geramos frutos, e frutos bons, porque a nossa raiz é a oliveira verdadeira. E é o que ele fala, mas você aí que está enxertado, não fique julgando aquele que não está. Se você está enxertado na oliveira boa, não fique fazendo chacota daquele que não está. Por quê? Porque você era aquele lá. E aí o texto fala, se você acha que Deus vai te poupar, Ele não poupou nem aqueles que eram da própria oliveira, Ele vai poupar um galho enxertado. Fala, não julgue o outro, porque você era aquele outro. Não faça isso, porque você era aquele outro. Fala, não se glorie. Fala, eu sou salvo,
Porque ao falar isso, você é salvo pelas suas próprias obras. Não se glorie na sua salvação, mas se glorie que Deus salvou você. O texto fala, não se glorie em você, porque não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Glorie-se na salvação que Deus te dá, não na sua própria salvação. Glorie-se que Deus é aquele que te salva, que Deus é aquele que te enxertou. Verso 22 diz assim, porque Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Então não se glorie, certo? Você é salvo pela fé, e a fé é um dom de Deus. É Deus que te dá a fé para você ser salvo. Por último, versos 23 em diante. Deus desistiu do seu povo? Não, de maneira nenhuma. Mas Ele restaura seu povo, e a restauração é um milagre da graça de Deus. Olha só, verso 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. A bondade de Deus, ela traz restauração, e a restauração é o milagre da graça. Não depende de nós em maneira nenhuma. Quando aceitamos a Cristo ou quando somos convertidos, o que fazemos então? É simplesmente fazer oração e falar, Deus entra no meu coração e pronto, estou convertido e acabou e vivo a vida do jeito que eu quero? E a resposta é claramente não. Se você está enxertado na oliveira boa, tem que gerar bons frutos. Se você está enxertado na oliveira boa, então o galho tem que crescer, desenvolver e gerar frutos. Uma vez convertido, então agora tem que permanecer na fé. E permanecer na fé é lutar diariamente contra o seu pecado, contra a tentação. Permanecer na fé é ser luz no meio das trevas. É ser sal para salgar. É fazer a diferença na terra em que nós estamos. Ser cristão não é só ser um cristão do domingo e vem aqui, senta e assiste o culto e escuta pregações. Ser cristão é ser cristão na sua integralidade. 100% do seu dia, o tempo inteiro, você deve ser cristão. Você é aquele que é enxertado na raiz verdadeira. E essa é o milagre de Deus, de pegar aqueles que não eram salvos e dar a salvação para eles. Aqueles que eram mortos e trazer eles à vida. Como aplicação, uma vez que você somos salvos, nós podemos responder em obediência a Deus. Só aqueles que são salvos por Deus respondem em obediência. Quem não é salvo não consegue obedecer a Deus. Ele vai continuar pecando. Aqueles que são salvos têm o poder de responder a Deus em obediência. Porque o Espírito Santo nos ajuda a responder a Deus em obediência. Então, responda a Deus em obediência. Quanto aos outros, não se declarem melhor do que os outros, porque você faz isso ou aquilo. Não se ensoberbeça, mas entenda que são os menores, são, na verdade, maiores. Aquele que quer ser exaltado, que seja o primeiro a se humilhar. O maior é aquele que serve, não aquele que é servido. É exatamente isso. Terceira e última aplicação, persevere na fé.
persevere na fé. Lute pela fé, desenvolva a sua fé. Comece a estudar, a ler, a buscar a Deus e ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Nós temos e nunca tivemos tantos instrumentos como temos atualmente. E nunca na história da igreja o povo foi tão analfabeto de Bíblia e tão analfabeto de conhecer a Deus como tem sido. Então, busque a Deus de verdade. Feche seus olhos, vamos orar.